Olá, eu sou a Marta Lobo e esse é o Na Hora do Café e hoje a gente vai falar dos empregados domésticos. Se liga aí. Os empregados domésticos, né? Primeiro esclarecer uma coisa. Não é só a cozinheira, a empregada que limpa a casa, que passa roupa, que é considerado empregado doméstico. Toda pessoa que trabalha no âmbito da residência, ou seja, uma pessoa física, eu trabalho para uma residência, também pessoas físicas, dentro dali do âmbito da residência, sem que aquilo gere proveito econômico para as pessoas daquela casa. Por exemplo, eu não posso trabalhar na casa de alguém como empregada doméstica, sendo que eu auxilio na produção de bolo de uma confeiteira. Isso não pode acontecer. Então, assim, o empregado doméstico é aquele que trabalha para a família, para a casa. E ele pode ser a empregada, a cozinheira, a faxineira, a babá, o motorista, o caseiro, o piscineiro, o segurança, se ele não estiver vinculado a nenhuma empresa terceirizada de prestação de serviços, ele vai ser considerado empregado doméstico. E, por último, e que gera um pouco de controvérsia, são as cuidadoras. Mesmo que essa empregada, essa cuidadora tenha formação na área da saúde, ela seja uma técnica de enfermagem, ela seja uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, se ela não trabalha interposta por uma empresa de home care, porque hoje existem muitas empresas que fornecem profissionais para trabalhar em residências para pessoas que precisam de cuidados específicos, né? Se ela não trabalhar para uma empresa dessa, se ela trabalhar diretamente para a família, mesmo com formação técnica ou graduação de enfermagem, essa pessoa vai ser considerada como empregado doméstico, né? E os empregados domésticos eram uma categoria um pouco afastada dos direitos sociais do trabalhador. E quais são os direitos sociais do trabalhador? Eles estão previstos na Constituição Federal, que é a lei maior do país, é onde dá as diretrizes básicas de todos os direitos. Ali tem direitos e garantias fundamentais, tem direitos sociais, direitos previdenciários e assim por diante, direitos trabalhistas, que é o caso que a gente vai tratar agora, né? E os direitos trabalhistas, para quem tiver curiosidade, para quem quiser saber, ele está previsto, os direitos fundamentais e garantias fundamentais do direito do trabalho, eles estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. E até 2013, as empregadas domésticas, os empregados domésticos como classe, eles estavam um pouco deixados de lado em relação aos seus direitos fundamentais, as suas principais garantias. E aí teve uma emenda na Constituição Federal, todo mundo escuta falar de emenda, mas é uma readequação. Teve uma readequação na Constituição Federal, que chama Emenda Constitucional, que foi a número 72 de 2013, que agregou os demais direitos aos trabalhadores domésticos. E não são todos. A gente tem um total de 34 direitos e garantias trabalhistas principais, e foram estendidos, destes 34 direitos, foram estendidos 25 às domésticas após 2013. Porém, para você ter uma comparação dessa situação, antes disso, apenas 9 desses direitos eram estendidos aos domésticos. Então, melhorou muito. E outro marco importante a se falar foi a Lei Complementar 150 de 2015, que veio para regulamentar essa emenda constitucional e ainda estendeu ainda mais os direitos aos trabalhadores domésticos, como, por exemplo, a possibilidade do trabalhador doméstico se afastar por acidentes de trabalho, receber um benefício da Previdência por acidente de trabalho e até mesmo receber o auxílio acidente,
que é um benefício posterior ao auxílio-doença quando te resta uma sequela que te impossibilita realizar as atividades que você realizava antes plenamente, em 100%, né? Você tem uma perda da sua capacidade de trabalho, né? E aí a gente vai falar aqui por alto, eu não vou ler artigo, inciso por inciso do artigo 7º, mas assim, eu vou colocar aqui muitos dos direitos que foram inseridos para a categoria dos trabalhadores domésticos, né? Então, assim, primeiro deles, e já existia, que é a garantia da relação de emprego, protegida contra despedida arbitrária. Então, assim, ela tem que ter o registro em carteira, ela tem que receber as verbas rescisórias, então ela tem esses direitos garantidos, né? Foi incluído o seguro-desemprego, só que até 2015, perdão, balançou aí, me perdoem, tá? Até 2015, no prazo da emenda, o seguro-desemprego, ele não era garantia de você receber sendo empregado doméstico. Para você receber, o empregador tinha que fazer o depósito do fundo de garantia, do FGTS, que naquela ocasião, até a Lei 150 de 2015, era opcional do empregador doméstico. Então, ele tinha a opção de fazer o recolhimento ou não. Deixa eu mexer aqui, que senão daqui a pouco apaga o meu fundo. E aí, quando ele fazia o recolhimento do fundo de garantia, esse trabalhador tinha direito a ser habilitado no seguro-desemprego para receber o benefício se fosse despedido sem justa causa. Depois de 2015, o recolhimento do fundo de garantia ficou sendo obrigatório. Então, independentemente da opção do empregador, que ele não tem mais opção neste momento, ele tem que fazer o recolhimento do FGTS e o empregado, quando é despedido, pode fazer jus ao benefício do seguro-desemprego. E o curioso aqui é que, assim, e isso eu falo também para os empregadores. O empregador doméstico, ele é uma pessoa física, ele não é uma empresa. Ele não tem um aporte financeiro alto, às vezes tem, mas para, por exemplo, quando despedir o empregado, às vezes o empregado tem vários anos de contrato, dele ir lá e pagar a multa do FGTS, a multa de 40% do FGTS. Então, o que foi feito para o empregador doméstico? Ele faz um recolhimento mensal de 11,2%, que seria os 8% que recolhe normalmente sobre qualquer contrato. Então, ele faz o recolhimento de 8% sobre o valor da remuneração dessa profissional, mais 3,2% para compor a multa. E quando o empregado é despedido sem justa causa, ele faz o recolhimento, ele faz a percepção desse valor total que já está contemplando os depósitos mensais mais a multa de 40%, né? Então, assim, é garantido seguro-desemprego, fundo de garantia, o salário mínimo fixado em lei, que então, assim, não há uma categoria, um sindicato das domésticas. Não há como se ter isso, porque para um sindicato ter efetividade, ele precisa ter a parte do empregado e do empregador. E neste caso, para a pessoa física, não há como ser feito isso, seria difícil fazer essa conjunção de interesses. Mas o salário mínimo da empregada doméstica, assim como de qualquer outro empregado, qualquer outro trabalhador, não pode ser inferior ao salário mínimo nacional vigente, que hoje é de R$ 1.212. Então, aí entra o inciso 5 do artigo 7º, que ela não faz jus, que é o piso salarial proporcional em relação à extensão do trabalho que ela exerce, porque ela não tem categoria profissional, então estabelece-se pelo menos que não seja inferior ao salário mínimo. Não pode ter redução de salário, não pode ter retenção de salário, porque constitui crime a retenção de salário do empregado, se feita de maneira dolosa, né? Pode ser feito desconto, tudo, mas não a retenção dolosa. 13º salário, remuneração do trabalho noturno, ou seja, se a empregada trabalhar após as 22 horas, ela tem que receber adicional noturno.
A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, 44 horas semanais, e ela tem que ter 1 hora de intervalo para refeição e descanso. O empregador tem que manter um controle de jornada, seja por ponto batido por relógio de ponto, seja por um livro de registro de ponto, uma folha de ponto, mas o empregador tem que registrar a jornada desse trabalhador, incluindo os intervalos, né? Salário família, tem direito a salário família, tem direito às horas extras, tem direito a repouso semanal remunerado. Então, a empregada, ela tem que ter um descanso semanal de pelo menos 24 horas, entre uma semana e outra de trabalho. Então, a cada 6 dias, a cada 7 dias, ela tem que ter um descanso, normalmente a cada 6 dias. Ela tem que ter um descanso de 24 horas. A jornada do trabalhador doméstico pode ser 5x1, 4x2, 6x1, 6x2, 12x36, desde que respeitados os limites máximos da jornada semanal, que é de 44 horas semanais. Pode fazer compensação de horas, por exemplo, muita gente aí trabalha das 8h12 às 18 horas, ou trabalha das 8 às 17h48. Esses 48 minutos de segunda a sexta-feira é para compensar as 4 horas que deveria ser trabalhadas no sábado. Então, para doméstica também há a possibilidade de compensação de horas. Há a possibilidade de fazer contrato de experiência, o empregador pode fazer um contrato de experiência com a doméstica. Ela tem direito a férias remuneradas com 1/3 constitucional. Se não receber as férias, se não usufruir das férias dentro do prazo que tem que ser concedidas as férias, porque as férias funcionam assim. No primeiro ano de contrato, você adquire o direito a tirar um mês de férias. Você ganha o direito a tirar um mês de férias. E essas férias, elas têm que ser concedidas, você tem que usufruir dessas férias em até 1 ano depois que elas venceram. Então, um período de férias tem que ser pago em até 1 ano depois que venceu o primeiro período de aquisição. Então, a gente fala que é o período aquisitivo, onde você ganha o direito a ter 30 dias de férias, e tem o período concessivo, que é de mais 1 ano, que naquele período você tem que usufruir das férias. Se você não usufruir das férias nesse período, sendo empregado doméstico, desculpa, a empregada doméstica, o empregado doméstico vai ter direito de receber essas férias em dobro, assim como um trabalhador de uma empresa, de qualquer outro local, tá? Licença gestante, ou seja, tem direito a salário maternidade, tem direito a salário paternidade, também, se for o caso, tem direito a aviso prévio proporcional, tem direito a normas de saúde e segurança do trabalho, tem direito de se aposentar, por óbvio, tem seguro contra acidentes pessoais, tem direito a seguro contra acidentes pessoais, tem direito de ação, que é o direito de você discutir na justiça aquele contrato de trabalho em até 2 anos após você ter saído daquele local, daquela residência. Tem proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos. Então, se houver casos de empregados domésticos com menos de 18 anos, de 16 a 18 anos, não pode exercer trabalho noturno, não pode exercer trabalho perigoso nem insalubre. E aí vem algumas particularidades. Então, assim, tem aquele trabalhador que dorme na residência, que passa a semana na residência e só vai ao final de semana para casa para ter seu descanso, ou tem a sua folga no final de semana. Esse trabalhador, ele não pode trabalhar eternamente dentro da casa. Deu o horário dele de trabalho, deu as 8 horas de trabalho dele, das 8 às 18, das 8 às 17, após esse final de expediente dele, ele não está à disposição do empregador. Ele não pode, faz um café para mim, prepara o prato do fulano, põe a mesa. Não pode, ele está em horário de descanso. Entre
uma jornada e outra de trabalho, ele tem direito a 11 horas de descanso. Porém, se deu o horário dele, ele marcou o ponto dele, ele continuar trabalhando, isso é hora extra, não pode trabalhar. Outra coisa, se o empregado doméstico sofre um acidente ou precisa se afastar por doença, os 15 primeiros dias, como é de praxe nas outras categorias de trabalhadores, esses primeiros 15 dias não são pagos pelo empregador. Desde o primeiro dia é pago pelo INSS. Então, se tiver o empregador te ameaçar, fizer qualquer coisa, e aí também vale para o empregador, ele não tem essa responsabilidade. Então, ele encaminha o funcionário para o INSS e o INSS que vai pagar esse benefício por incapacidade, seja decorrente de acidente de trabalho, seja decorrente de doença comum, sendo que o acidente de trabalho no âmbito residencial pode ter consequências para o empregador, então é de bom tom observar as regras de segurança do trabalho. Quanto a empregados subirem escadas para limpar coisas altas, lavar quintal, tem que fornecer a bota para não correr o risco de escorregar e assim por diante. Então, esses são os principais direitos dos empregados domésticos. Eu quis fazer um geral aqui, uma questão mais generalizada, não especificar muito em cada direito, porém, se você aí tá com dúvida, quer me fazer uma pergunta, me segue nas minhas redes sociais, se inscreve aqui no canal, toda semana eu venho com vídeo às terças-feiras na parte da manhã, falando de direito, tanto direito previdenciário, quanto direito do trabalho, que são as duas áreas em que eu atuo. Eu sou especialista em ações acidentárias, mas no direito do trabalho eu atuo de uma forma ampla, né? Absorvendo todos os direitos. Então, me segue nas minhas redes sociais. Minhas redes sociais é marta.lobo.adv, tanto no Instagram como no Facebook. E se inscreve aqui no canal, não se esqueça. Deixa um comentário, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, mostra para os seus amigos. A gente sempre conhece alguém que trabalha na casa de alguém, a gente sempre conhece alguém que tem empregado, a gente tem empregados também, e muitas das vezes a gente não sabe quais são as obrigações e os deveres, né? A empregada, por seu turno, tem os seus deveres também, de trabalhar dentro do seu horário, cumprir as normas de dentro da residência, não extrapolar os seus horários, não extrapolar o seu horário de intervalo, e fazer e cumprir com todas as determinações do seu empregador, que também não pode exceder no seu poder de mando com aquele empregado. Lembrando que é uma relação extremamente pessoal. O trabalho doméstico, ele é íntimo, né? Porque ele é exercido dentro da residência das pessoas, dentro da intimidade das pessoas. Então, é uma relação muito complicada, né? A gente tem aí exemplos de pessoas que viraram grandes amigos. A minha mãe mesmo, a minha mãe era faxineira quando eu era pequena, e eu tenho 43 anos, ela tem uma amiga que foi patroa dela, que é amiga dela até hoje, elas se falam até hoje. Então, tudo sempre dentro do respeito, com muita dignidade, a relação tende a ser muito proveitosa e muito respeitosa. E outra dica que, se eu puder dar, eu dou aqui, que é: não trabalhe sem registro. Não vale a pena. A não ser que você de fato concorde, que vá te trazer um benefício, mas recolha o seu INSS, não deixe de contribuir, porque quando você fica mais idoso, a conta chega e ela é pesada. O que a gente mais vê trabalhando com direito previdenciário são pessoas que muitas das vezes não conseguem ter nem o mínimo de tempo necessário para se aposentar, que são 15 anos, porque trabalharam a vida inteira sem registro. Então, assim, não trabalhe sem registro, não vale a pena. A pessoa que te contrata sem te pôr legalizado perante a legislação trabalhista, essa pessoa não tá bem intencionada, ok? Então, me segue aí, curte, já pedi de novo, hein? Curte o vídeo, deixa comentário, se inscreve no meu canal para ajudar essas informações chegarem ao maior número de pessoas possíveis, ok? Até a próxima semana, tchau, tchau!